Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Na aula de hoje, nós vamos conversar a respeito do assunto Drive compartilhado. Drive compartilhado, diferente de meu Drive, é um espaço onde a gente consegue trabalhar projetos em equipe. Diferente do modelo de compartilhar pastas e arquivos dentro do meu Drive, nós vamos perceber que com o Drive compartilhado, nós já podemos prever de antemão quem vai ser a nossa equipe, ou seja, planejar qual vai ser a nossa equipe ou o nosso projeto e colocar as pessoas de interesse com as devidas permissões já dentro desse Drive compartilhado. O Drive compartilhado ele não existe para a forma gratuita das contas Google, então no seu Gmail você não vai ter, apenas em contas institucionais. Vamos lá? Olá, pessoal, voltando então à nossa aula sobre Google Drive, hoje nós vamos falar sobre drives compartilhados. Hoje está comigo só o Edmilson. E aí, Edmilson, tudo bem? Tudo bem, presente, firme e forte aqui. A Eliana precisou dar uma saída por hoje, né? Sim, ela se ausentou, mas numa próxima gravação o time está completo aí. Bacana. Então vamos lá, sem delongas, para a gente dar prosseguimento. Até aqui, pessoal, a gente viu então a interface do Google Drive. Nós vimos algumas aplicações de compartilhamento, né? Como que a gente faz para compartilhar. E agora nós vamos passar para um outro ambiente que a gente tem acesso somente nas contas institucionais. Na sua conta pessoal aí do Gmail, você não vai ter esses drives compartilhados. O que você vai ter aqui é meu computador, para o caso de você compartilhar arquivos diretamente do seu computador para o seu Drive, você vai ter meu computador, mas que não funciona parecido com drives compartilhados. Então, vamos aí tentar explicar um pouquinho, antes da gente utilizar, tentar explicar o que é o Drive compartilhado. Praticamente, a gente pode dizer que é a mesma coisa do meu Drive, porém com a opção de ser um espaço para se trabalhar projetos em equipe. Então, ao invés de eu me preocupar em cada pasta que eu fizer, ou arquivo que eu fizer dentro do meu Drive, eu ficar selecionando qual está ou não compartilhada, eu faço previamente os compartilhamentos aqui no Drive de equipe, ou, aliás, escolho o meu time de trabalho, e a partir da escolha do meu time de trabalho, eu dou as devidas permissões. Se a pessoa vai ser administradora, se ela vai ser leitora, se ela vai ser editora. Então, eu faço isso previamente no Drive completo. Quantos drives compartilhados eu posso criar? Quantos forem necessários. É, para cada um que está assistindo a aula aqui agora em casa, vai ter um tipo de uso para o drive compartilhado. Por exemplo, eu e Edmilson e a Eliana, a gente trabalha hoje aqui na CEMED, no administrativo da CEMED, na parte de tecnologia. Então, qual o uso que a gente poderia dar para o nosso drive compartilhado? Poderíamos criar drives por projetos, como de fato acontece muitas vezes aqui com a gente. Então, por exemplo, a gente tem o projeto de robótica. Então, para a gente não precisar ficar criando pastas soltas em vários locais dentro do meu drive, a gente criou uma pasta de projeto chamada robótica. E aí a gente coloca as pessoas que são de interesse da robótica dentro dessa pasta de trabalho. A partir do momento que a gente faz isso, todas as pessoas que têm o mesmo interesse já estão com os arquivos ali organizados, as subpastas organizadas, todos têm um nível de permissão. Vamos pensar então aí se fosse no administrativo da escola, secretaria, biblioteca, o pessoal do pedagógico precisasse resolver questões administrativas. Poderia se criar, por exemplo, um drive compartilhado chamado, o que eu poderia chamar aqui de exemplo? Documentos de circulação interna ou memorandos, não sei. Suponhamos que vocês vão fazer o controle de memorandos com várias pessoas, não só a secretária. Então, vocês poderiam chamar essa pasta de memorandos, dar as permissões devidas. Então, quem pode criar? A secretária, a diretor. Então, você coloca a permissão para essas pessoas de administrativo, administradores da pasta. Mas você quer que todos os professores tenham ciência de que os memorandos foram encaminhados. Você dá para eles a permissão de leitura dentro do Drive compartilhado, e aí vai acontecer uma coisa muito interessante. As pessoas que, de fato, têm que manipular os arquivos e pastas, elas vão ter essa permissão. E as pessoas que têm que ter a ciência, acompanhar, vão ter também a permissão, porém, de leitura. Suponhamos que você queira fazer um Drive, então, com os seus alunos, para poder trabalhar um projeto por um período. De repente, vocês têm uma temática em comum na escola e estão trabalhando sobre meio ambiente, alguma característica do meio ambiente, né? Ou, de repente, a limpeza da escola. Vocês podem criar um drive compartilhado chamado Limpeza da Escola,
vai colocar o professor como o administrador dessa pasta, os outros professores convidados que vão participar do projeto podem ou não ser administradores, depende do que vocês fecharem aí antes, e vão colocar todos os alunos que são daquele trabalho específico como editores ou como leitores. Então, são diversas possibilidades. Aí é uma criação. Mas então vamos aí ver como que isso funciona, né? Na prática, funciona muito parecido com o Drive, com pequenas diferenças. Mas o que eu posso fazer? Clicar com o botão direito aqui, eu selecionei drives compartilhados, vou clicar com o botão direito, e ao invés dele criar uma nova pasta ou novos arquivos, ele me abre a possibilidade de novo drive compartilhado. Se eu vier aqui em novo, estando com o drive compartilhado selecionado, vai ser a mesma coisa, ó, novo drive compartilhado. A mesma ideia do drive, eu posso vir em botão novo, ou eu posso clicar com o botão direito em qualquer lugar em branco aqui, vazio, né? Qualquer lugar vazio, e criar meu drive compartilhado. Vou criar um de exemplo aqui, então, que eu vou chamar de trabalho da aula, só a título de exemplo. E vou clicar em criar. A partir desse momento, ele criou para mim o Drive, já até abriu o Drive compartilhado para mim que eu criei, ele chama trabalho da aula, e ele tem, olha aqui em cima, uma pessoa. Então, eu vou clicar nesse uma pessoa para a gente verificar. Olha só, bem parecido com o que a gente fez na pasta, porém as características são todas de trabalho compartilhado em equipe. Inclusive, as permissões são um pouquinho diferentes. Atualmente, né, quem é o administrador principal dessa pasta? Sou eu, que acabei de criá-lo. Então, se eu clicar aqui, ó, eu vou ter as outras possibilidades para essa minha pasta, né, compartilhada, esse drive compartilhado. Pode ser a permissão de administrador, e o que o administrador faz? Gerencia conteúdo, pessoas e as configurações desse drive compartilhado. Ele também tem a permissão de excluir o drive se ele quiser. A outra permissão que eu posso dar é de administrador de conteúdo. O que ele pode fazer? Pode adicionar, editar, mover e excluir arquivos. Ele não consegue excluir a pasta, mas ele consegue incluir e excluir tudo que tiver dentro da pasta principal, tá? Eu também tenho a opção de colaborador. O que o colaborador pode fazer? Pode adicionar e editar arquivos. Ele não pode adicionar outras pessoas e nem mover desse ambiente para um segundo ambiente, mas ele pode adicionar outras pastas e arquivos e também editar esses arquivos. Eu tenho a opção de comentarista. Aí sim, aqui vai ficar igualzinho o Drive comum, tá? O meu Drive. O comentarista, ele pode, em arquivos que recebem texto, fazer comentários, e aí poderia ser aquela pessoa que vai fazer revisão ou que vai ajudar você com ideias. E eu também tenho a opção de apenas leitor. É aquela pessoa que vai entrar dentro do Drive, mas não vai fazer nada, só vai ver os arquivos. Pode ler à vontade, mas não consegue modificar, não consegue incluir outras pessoas e assim sucessivamente, tá? Bom, eu vou incluir aqui o Edmilson no meu Drive para vocês verem como que funciona. É só começar a digitar, a exemplo do outro Drive, escolher a pessoa ou digitar o endereço dele completo. Nesse momento, você já escolhe qual tipo de permissão que o Edmilson vai ter no Drive compartilhado. Por exemplo, para ficar diferente do meu, né, ele já nasce, quando é criado, ele já tem a sugestão de ser administrador de conteúdo. Mas só para vocês verem as diferenças, eu vou deixar ele como colaborador. Deixei como colaborador e aí eu vou mandar uma mensagem para ele. Olá, Edmilson. Bem-vindo ao Drive compartilhado do nosso projeto. Ok? Então, fiz isso só para avisá-lo. Vou clicar em enviar. Olha o que aconteceu aqui em cima. Agora eu tenho duas pessoas. Vamos clicar para ver? Essas duas pessoas sou eu, que sou administrador, e o Edmilson, colaborador. Você vai colocar todas as pessoas que você julgar interessante ou que você verificar que são para trabalhar nesse projeto chamado trabalho de aula. Então, eu posso vir aqui direto ou posso vir aqui também e gerenciar participantes, que vai abrir para mim a mesma pasta, tá? Aqui também eu tenho uma engrenagem, que são as configurações do Drive compartilhado. O que eu posso fazer com esse Drive compartilhado, né? As permissões. Pessoas que não fazem parte da Secretaria Municipal de Educação de Betim podem adicionar arquivos. Pessoas que não são participantes do Drive compartilhado podem ser adicionadas aos arquivos. Os leitores e comentaristas podem fazer o download, imprimir e copiar arquivos. No nosso projeto do Google for Education,
Por enquanto, nós deixamos as permissões abertas para e-mails e pessoas que são de fora do @CMED. Em breve, em relação aos drives compartilhados, a gente vai colocar algumas restrições, mas por enquanto pode. Então, se você tiver aí uma listagem de e-mails que não são @CMED, vão poder, por enquanto, utilizar dessa maneira. Mas a melhor maneira de trabalhar é tudo institucional, tá? Sempre ficar colocando pessoas externas para você não perder o controle. Até porque, como já dito lá na aula de e-mail institucional, na conta institucional a gente consegue saber quem é a pessoa, a função que ela tem dentro da CEMED e por aí vai. Então, a segurança em primeiro lugar nesses casos. Muito bem, feito isso, se eu precisar mudar alguma configuração, eu mudo aqui, é só clicar, tirar o cheque, que ele vai mudar, mas se eu não precisar, deixa do jeito que está, vou clicar em concluído. A partir desse momento, tanto eu como o Edmilson estamos trabalhando no Drive compartilhado. Se eu clicar aqui em Drive compartilhado, ó, eu tenho um Drive criado, que é o trabalho da aula. Posso ter vários, tá? Entendido aí, Edmilson? Isso é tranquilo, né? Não, entendi. Eu até já conferi aqui no e-mail, já chegou realmente essa permissão. Estou habilitado aqui. Hoje foi mais rápido. Foi mais rápido? Eu vou até parar de compartilhar e você compartilha aí só para o pessoal verificar como é que chega no e-mail a correspondência. Compartilha a sua tela aí do e-mail, só para o pessoal ver como é que chega a correspondência de compartilhamento. Essa que eu acabei de escrever. Ok. Compartilhando. Bastante do e-mail. Opa. Aqui. Olha aí, pessoal, tá vendo? Chegou o e-mail para o Edmilson, informando, então, sobre a pasta, né, trabalho da aula, que é um drive compartilhado, né? Alguém adicionou você ao drive compartilhado, trabalho da aula. Ok, aí já me deu a opção aqui, abrir o drive compartilhado. Então, abrindo aqui, já trouxe direto para cá. Já trouxe para o drive compartilhado, o drive onde estamos. Que é o nosso de trabalho. E aí as pessoas poderiam perguntar, né? Mas já não faço isso lá no compartilhamento do drive, meu drive comum? Sim, as pessoas fazem isso. Só que a gente tem que pensar que a gente precisa ganhar tempo, né? Imagina aí, enquanto nesse exemplo nosso, deixa eu voltar a compartilhar minha tela. Nesse nosso exemplo, nós temos aí apenas um arquivo, 2 arquivos, mas imagina a partir do momento que você tem 100, 200, 300 arquivos. Você ganha um pouco de tempo se os seus projetos estiverem já sistematizados e separados. Então, eu posso ter aqui o trabalho de aula, provas do bimestre, provas do semestre, eu posso já deixar aqui compartilhado, como drive compartilhado, os diversos projetos que a gente participa. Então, é uma forma da gente criar pastas de trabalho compartilhadas já com as devidas permissões do grupo de trabalho. Ô, Marconi, se você me permite um exemplo aqui, você tinha até usado um exemplo de como isso é possível dentro do ambiente escolar. Então, assim, é bom a gente dar outras possibilidades, que a gente sabe que muita gente que vai estar nos assistindo são principalmente profissionais que estão dentro da escola. Sim. Assim como você mencionou, eu posso criar um drive aqui específico para memorandos da escola, para documentos e tal. A gente pode separar por times também, por grupos. Lá na escola, nós temos, muitas vezes, ou por anos ou por componentes curriculares. Então, vou dar o exemplo, eu sou professor de matemática. Eu posso abrir um drive específico para matemática e compartilhar com os demais profissionais de área da minha escola, onde a gente possa ter ali um ambiente de troca de materiais, onde todos que produzirem algo vão tendo ali, virão um repositório para essa equipe. Então, é importante o compartilhamento. Eu sei que, por exemplo, na rede tem um grupo de profissionais de língua estrangeira, de inglês, que são professores de escolas diferentes e que têm um trabalho desse tipo, onde eles têm um drive. E aí, ou seja, no primeiro exemplo que eu dei, são profissionais do mesmo componente curricular na mesma escola, mas isso pode ser ampliado para mais possibilidades, e é um projeto que eu sei que funciona bem. O pessoal do ensino religioso também, acho que eu tive notícia de um grupozinho que utiliza. Então, assim, é importante mencionar para que o profissional vislumbre mais possibilidades. Assim. Então, assim, se tem algo em comum, se você consegue formar um time, essa possibilidade ela é legal para guardar repositórios e um projeto em andamento.
Uma ótima dica, né? Então, o pessoal que está assistindo o curso pode aí ficar à vontade, né, para poder criar dentro das suas necessidades. E aí vai aparecer na tela para vocês aqui, ó, enquanto a gente está falando, essas diferenças, tá, entre Drive e Drive compartilhado. Vocês vão ver aqui essas duas diferenças. Voltando, então, aqui ao nosso assunto, o Edmilson, se eu abrir, então, o Drive de trabalho, você está com ele aberto aí, ó, e eu clicar no botão novo, a partir do momento que eu passei para dentro do Drive específico, aí sim são habilitados aqueles mesmos recursos que a gente viu lá no meu Drive, tá? Todos os recursos disponíveis aí na nossa instituição para que a gente usufrua e trabalhe com eles, tá? Então, aí, a partir daí, funciona muito parecido. Qual que é a leve diferença? Eu vou até usar esse drive aqui para eu fazer o exemplo de algo que a gente falou, mas não mostrou. Vou clicar em Novo, vou fazer um upload de arquivo. O que que é isso? Eu vou trazer do meu computador para dentro do meu drive de equipe um arquivo, e esse arquivo meu está no formato CSV, tá? É só um tipo de formato de arquivo. Ele agora está dentro do meu drive compartilhado, né? Que olha, trabalho da aula, que é o drive compartilhado. Então, quando eu clico aqui e seleciono esse arquivo, eu agora, quando vier aqui em link, ele vai ter as mesmas características, tá? Do meu link. E quando eu vier aqui em compartilhado, para o caso do compartilhamento, eu vou ter as atribuições parecidas para arquivo. Porém, se for uma pasta, eu vou criar uma nova pasta aqui. Então, pasta de teste, tá? Criei, estou criando uma pasta dentro do Drive compartilhado. Olha só, agora os administradores podem compartilhar pasta nos drives compartilhados. Quando eu clico aqui, ó, está me informando o seguinte, que eu que sou administrador, eu posso fazer os compartilhamentos. Os outros participantes, eles não conseguem fazer o compartilhamento, precisa solicitar ao administrador daquela pasta, tá? E ele é que vai dar as restrições e o que pode ou não ser feito com essa pasta. Essa é a única diferença mais drástica em relação ao meu Drive. Esse controle ele é maior, até porque, como a gente está trabalhando com projetos, isso é interessante para a gente ter uma restrição maior e garantir uma maior segurança nas informações que estão transitando, tá? Então, essa é a única diferença, assim, mais crítica. Agora, o formato de trabalhar é esse que a gente viu na tela passada, são as diferenças, e a forma de trabalhar, a gente deu algumas pinceladas em dicas aqui, mas eu, com certeza vocês, como são criativos, vão criar novas maneiras e vão nos informar, e a gente vai até copiar as ideias de vocês também daqui a pouco, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu tenho as possibilidades de ter o meu Drive, conforme a gente criou, e os drives compartilhados. Meu Drive são os meus, do Marconi, pessoais. Eu compartilho se eu quiser. Drives compartilhados são os drives de trabalho que previamente eu organizei com a minha equipe de trabalho, com o meu time de trabalho ou com os projetos que eu estou participando. A diferença mais básica é essa. Tanto no um como no outro, eu consigo criar arquivos e pastas, subir arquivos e fazer download de arquivos também. Alguma coisa, Edmilson? A mais? Sim. Professor, aproveitando sua disponibilidade aí, ainda volta lá no Drive compartilhado. É uma situação de esmalteria, mas assim, vamos como exemplo, que fazer na prática vai ficar legal. Vamos dar um exemplo que é com relação à imagem. Quando você criou a primeira imagem que veio esse docinho todo colorido aí. E vamos só como exemplo, eu sei que você anda numa dieta aí e você bate o olho nessa imagem e fala assim, mas eu não quero esse doce aqui, eu queria uma imagem diferente. Ensina para o pessoal como que a gente faz essa substituição de imagem, ok? Esses floreios, e principalmente o pessoal que gosta de coisa colorida, né? Às vezes eu não mostro isso, pessoal, porque eu sou muito retão, muito secão. O pessoal até que não, mas é legal saber. Você seleciona a pasta que você quer, você vem aqui nesses 3 pontinhos, que são menus de edição ou mais ações, como é o nome que vem. Você tem algumas opções para fazer com o seu Drive, né? Gerenciar participantes, enviar e-mail para os participantes, é uma coisa interessante também. Você basta clicar aqui e já envia para todo mundo que é do seu grupo de trabalho um e-mail.
configurações do Drive compartilhado, e aqui eu tenho alterar tema. Colocando em cima de alterar tema, eu posso escolher a imagem da galeria ou criar tema personalizado. Vamos aqui em escolher da galeria. Ele vai abrir para mim várias opções dentro da galeria, né? Várias não, são até poucas, né? Se a gente for pensar bem. Vou escolher essa aqui de bolhas. Só selecionar e clicar em selecionar. Ele vai mudar. Mas também, se você tiver um tema que você desenvolveu, você pode vir aqui, alterar tema, criar tema personalizado. A partir daí, você tem que ter a imagem pronta. Você pode criar ela de várias maneiras e basta selecionar essa imagem e subir essa imagem para lá para dentro, né? Lá para só selecionar. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui no meu computador. Não, não vou ter nada aqui pronto, que eu não deixei previamente. Mas é simples. Fez isso, deixa a sua imagem, clica sobre ela, tá? Clicou sobre ela, você pode levar, clicar, selecionar, e ela vai vir para cá. Então, aí pode ser um autoral. Às vezes você tem aí uma imagem que você está trabalhando com um projeto sobre água e você tem uma imagem bacana sobre água. Pode deixar ela como tema. Além de colocar como se fosse um banner, né? Colocar um título, alguma coisa. O mais legal é usar imagens. Os ícones falam muito com a gente quando se trata de visualização, né? Os ícones falam mais, às vezes, do que textos. Mas aí você pode ficar à vontade. Tem esses padronizados do Google, ou você pode ter também um que você criou. Isso eu achei importante mencionar, que realmente essa personalização ela é muito legal, a gente sempre vai estar repetindo isso. Essas ferramentas da Google, elas sempre nos dão essa possibilidade. Eu estou fazendo um sala de aula, no banner lá, eu consigo fazer essa personalização. Eu estou trabalhando com formulários, no Forms eu também consigo. E, assim, à medida que a gente vai mexendo, a gente vai percebendo. Isso que ele mostrou lá dos 3 pontinhos, essa é uma característica das ferramentas Google. Sempre você vê esses 3 pontinhos, vai lá que ali vai te dar uma direção e mostrar esses caminhos, essas possibilidades, acho que enriquece nesse momento de formação aqui. Verdade. No caso, no caso dos drives também, pessoal, clicando com o botão direito, vai abrir a mesma opção, tá? Então, a gente sempre tem 2 caminhos, o que é muito interessante também. Bom, sobre o Drive, a gente tinha que passar essa pincelada básica sobre todos os aspectos que eu tenho. Agora é treinar aqui embaixo, na sala de aula. A gente tem algumas atividades avaliativas. A gente precisa que vocês façam essas atividades para poder avançar para o próximo módulo e para receber a pontuação de vocês. Se tiver alguma dúvida, vocês vão colocar no nosso fórum as suas questões e o tutor que está acompanhando vocês nesse módulo vai tirar todas as dúvidas, tá? Então, para a aula de hoje, para a aula de Drive, a gente fecha por aqui, conclui o módulo e, tendo dúvidas, pessoal, não deixa de postá-las. Mais alguma coisa, Edmilson, que você gostaria de frisar sobre o Drive ou está de bom tamanho? Não, acho que já deu para contribuir bem. Vamos deixar para as próximas aulas, para os próximos temas. O que a gente estimula aí para o aluno é não desista. A gente realmente é um momento de aprendizado, vamos crescer juntos. Verdade. Pessoal, agradeço então a presença de vocês aqui na aula sobre drives e aguardo vocês em próximas aulas e em próximos módulos, tá? Um abraço e bom estudo para todo mundo.